pessoal, aqui é a Stephanie mais uma vez. Dando continuidade então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre classes, objetos e métodos em Java. Vamos abrir a nossa aplicação então. Então aqui está o conteúdo da aula anterior, né, que a gente aprendeu um pouquinho sobre controles de fluxo. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre classes, objetos e métodos. Na verdade, a gente já aprendeu isso implicitamente, né? Vocês não sabem, né, até este momento, mas eu vou explicar aqui para vocês. Então, aqui fora em Source, vamos criar uma nova classe chamada livro, ok? Então, vamos lá. E aqui, esta classe livro, ela vai ser um objeto, que a gente está falando do objeto livro. E esse objeto, ele tem atributos, ele tem características de um livro, então ele é um objeto. Então, a gente vai colocar aqui, ó, private string nome, private string autor e private int ano lançamento, por exemplo. Ano lançamento, ok? Então, neste caso aqui, como ele tem atributos, como ele tem características de um livro, ele é um objeto. Então, esse é o primeiro dos pontos aqui que a gente tem. Essa classe aqui é um objeto porque ele tem características de um livro, que é um objeto, né? Então, beleza. Vamos criar aqui, então, um construtor. Ok. Por enquanto vai ser só o construtor. Então, vamos lá, mais uma vez. É uma classe, mas como ele tem características, ele tem atributos relacionados a livro, então ele se torna um objeto, porque ele tem características de um objeto. Já uma classe, ela é um pouquinho diferente, vocês vão entender. Então, beleza. Então, a gente tem aqui o objeto livro. E agora, a gente vai criar uma nova classe, biblioteca. Biblioteca, ok? Ok, então agora a gente tem uma classe. Vamos criar então o main. Beleza, a gente tem o main então. Então a gente já tem o objeto livro e agora a gente vai ter uma classe que se chama biblioteca. E o que essa classe vai fazer? Primeiro a gente vai criar alguns livros aqui, né? Livro 1, new livro. Exemplo de livro aqui. Backend Java. Backend Java. Vou colocar aqui nomes fictícios, gente. Vou colocar aqui, sei lá, João Pedro, por exemplo. E o ano 2022, por exemplo. Aí a gente vai criar mais um livro aqui, livro 2, recebe new livro. Vou colocar aqui microservices. Microservices, vou colocar aqui, sei lá, Maria, ano 2021. Aí eu vou criar mais um livro aqui, livro 3, recebe new livro. Vou colocar Spring Boot. Vou colocar aqui a Michelle. Será que é assim? Michelle? Acho que é assim. Michelle, e vou colocar 2022 também. Beleza. Tá. Aí aqui fora, o que a gente vai fazer? Vamos criar um método que ele vai retornar pra gente uma lista de livros por ano. Livros por ano. E aí ele espera receber o ano, certo? List livros por anos. Ok. E ele vai retornar uma lista de livros, ok?
Beleza, e o que que ele vai verificar, então, pra gente? Na verdade, ele vai receber uma lista aqui também. Ixi. Livro. Livros. E ele vai receber um ano específico. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Lembra quando a gente fez na aula anterior, falando um pouquinho sobre o for? A gente vai utilizar ele aqui para vocês entenderem bem este conceito. Então, o que que a gente vai ter aqui? Livro, livro, e a gente vai passar para ele os livros. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse for? Ele vai pegar essa lista de livros e vai pegar um por um. Então, como é uma lista de livros, então ele vai pegar um livro e vai fazer alguma coisa. Ele vai percorrer a lista de livros, vai verificar e vai fazer alguma coisa, ok? Aí eu vou verificar aqui. Livro. Aqui, ó, if. Se livro. Ponto. Vamos voltar na classe, no objeto livro para a gente criar os getters aqui também, para a gente conseguir utilizar. Então, generate, getter. Vou colocar aqui só o ano que eu preciso. Ano. Então, livro.get ano lançamento igual ao ano. Se for igual ao ano, então ele vai pegar essas informações, vai adicionar para a gente numa nova lista. Então, vamos criar aqui uma nova lista, list, livro. Aí a gente pode pôr aqui, lista atualizada. Lista atualizada. Recebe new array list. Então, aqui a gente está criando uma lista vazia do tipo livro, certo? Então, beleza. Então, a gente vai pegar aqui essa lista de livros que vai estar sendo passada para a gente. Ele vai cair no nosso for. Então, o que ele vai fazer? Então, cada item da nossa lista, ele vai percorrer e vai verificar se o livro, o ano do lançamento deste livro, é igual ao ano que está sendo informado aqui para a gente. Se for, então ele vai fazer o quê? Lista atualizada.add e vai adicionar o livro aqui pra gente. Então, vamos lá de novo para vocês não se perderem. A gente tem um método, vou colocar aqui ele como static. Public static. Então, a gente tem um método, certo? Este método, ele vai verificar, ele vai buscar os livros de acordo com o ano. Então, a pessoa que chamar o meu método livros por ano, ele vai ter que me passar uma lista de livros e o ano específico que ele quer que eu retorne para ele esses livros. Aí, aqui na linha 15, o que que a gente faz? A gente cria uma variável do tipo list do tipo livro, né, no caso. Então, nós temos uma variável list livro. E aqui no nosso for, ele vai percorrer essa lista de livros que está sendo passada. Então, ele vai pegar uma lista lá com vários livros, por exemplo. E de acordo com cada livro, ele vai acessar esse livro e verificar se o ano de lançamento é igual ao ano que a pessoa que está chamando o nosso método quer que a gente retorne. Se for, ele vai adicionar na nossa variável lista atualizada e vai retornar para a gente. Return lista atualizada. Beleza. Então, aqui em cima, o que a gente vai fazer? Eu também vou criar uma variável, deixa eu ver, list livro, livros, recebe new array list, e eu vou colocar aqui livros, ponto, para adicionar a nossa lista. Então, eu vou adicionar aqui livro 1, aí eu vou duplicar, vou adicionar o livro 2 nessa lista e o livro 3. E aqui eu vou chamar então o método livros por ano, passando a nossa lista de livros. E eu quero que ele me retorne então do ano 2021, que a gente sabe que só tem um livro como 2021, certo?
E aqui eu vou mostrar para o usuário, né? Estes são os livros de acordo com o ano informado. Aí eu vou pegar este carinha aqui, colocar numa variável. Livros por ano. Livros por ano. Aí eu vou adicionar este cara aqui. Beleza. Acho que faltou o livro 3 aqui, né? Livro 3. Ok. Então, ele vai ter uma lista de livros. E aqui em livro, eu vou pedir para criar um método para ele mostrar pra gente, não mostrar referência, né? Igual aconteceu nas outras aulas. Para ele mostrar os valores mesmo. Então, string, vou selecionar tudo, ok. Aí ele vai mostrar livro tal, nome, autor, beleza. Então, ok. Eu vou colocar aqui no modo debug, neste cara aqui, pra gente entender então. Mas, vamos lá. Ok, então. Então, o que que ele fez aqui pra gente, né? Ele já passou aqui na criação dos livros. Então, ele pegou esses 3 livros que a gente criou. Ele adicionou esses livros, então, numa nova variável, list livro. Adicionou os 3 livros pra gente. E ele chamou, então, o método livros por ano. E aí, a gente passou a lista de livros que a gente tem e o ano que a gente quer que ele retorne pra gente. De acordo com o ano, então, ele vai retornar os livros desse ano, ok? Aí aqui ele já caiu aqui no método, né? Ele chegou aqui, então a gente está chamando este método, aí como eu coloquei um breakpoint, ele caiu aqui. Então vamos entender o que acontece aqui. Ó. Então primeiro ele criou uma variável, lista atualizada, do tipo list livro. Então tá vendo que ela tem um valor 0? Aí o que ele vai fazer? Ele vai percorrer então a nossa lista de livros e vai verificar se algum desses livros que está nessa lista aqui, ó, é do ano 2021. Se for, ele vai adicionar e vai retornar, ok? Então, vamos entrar aqui. Então, ele pegou o primeiro livro, ó. Então, o primeiro livro é o Backend de Java, autor João Pedro, ano de lançamento, 2021. Então, o livro de 2021 é igual... O livro de 2022 é igual a 2021, que é o ano que a gente está querendo receber? Não. Então, ele não vai entrar no if e ele vai voltar no for. Aí, ele vai para o segundo item da nossa lista. Então, qual que é o segundo item da nossa lista? É o de microservices, autor Maria, ano de lançamento 2021. Ok. Então, ano de lançamento 2021 é igual ao ano que a gente está querendo? 2021? Sim. Então, ele vai adicionar na nossa lista, na nossa variável lista atualizada. Beleza? Então, ele vai de novo. Então, agora é o terceiro item da nossa lista, a gente só tem 3. Qual que é o terceiro? É o livro Spring Boot, autor Michele, ano de lançamento 2022. 2022 é igual ao ano 2021 que a gente está querendo? Não, então ele não vai mais adicionar. Aí ele vai sair do for, por quê? Porque acabou a lista. Então ele já percorreu toda a lista, eram só 3 livros. E aí ele vai ter que retornar então aqui pra gente, ó, uma lista com um só, que é o Microservices Maria, ano de lançamento 2021. Então ele vai retornar e vai mostrar a mensagem pra gente então com os livros de acordo com o ano que a gente pediu. Então eu vou dar um playzinho aqui para ele executar tudo. E aqui ele mostrou, ó. Estes são os livros de acordo com o ano informado. Então, a gente pediu o ano 2021, que é o que está aqui, ó, tá vendo? 2021, e só tinha um livro de 2021 e 2 de 2022. Então, ele só trouxe pra gente o livro que a gente pediu. Então, no caso, é o Microservice, autor Maria, ano de lançamento 2021. Vamos trocar, então, agora para 2022. Ele vai ter que trazer, então, 2 livros pra gente, porque a gente quer só os livros de 2022. Agora, como a gente já viu no modo debug, eu vou pedir para executar direto, ok? E ele mostrou aqui pra gente, então, ó, estes são os livros. Deixa eu pedir para ele pular a linha aqui.
Estes são os livros de acordo com o ano informado. Então, ele trouxe o Back-end Java, João Pedro, ano de lançamento 2022, e ele trouxe o Spring Boot da Michelle, do ano de 2022, mas ele não trouxe o da Maria. Por quê? Porque agora a gente está pedindo só os livros de 2022. Então, o da Maria de 2021 ele não trouxe. Então, ele trouxe só apenas 2 livros para a gente. Então, praticamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá só para recapitular. Então, a nossa classe livro, ela é um objeto, porque ela tem atributos, ela tem características de um livro. Então, ela vai ter os atributos aqui de um livro. A biblioteca é uma classe porque a gente está executando ações. Está vendo que a biblioteca ela não tem características? Ela até utiliza aqui o objeto livro, mas não é uma característica dela, é uma característica de livro. Então, a biblioteca é uma classe, quando a gente vai executar ações de acordo com o que a gente precisa. Já o livro não, ele tem atributos e a gente consegue preencher esses valores. Então, o livro é um objeto, a biblioteca ela é uma classe mesmo, ela não é um objeto, porque a gente está executando ações. E o método é o livros por ano que a gente criou aqui. Então, o método ele vai executar algo e vai retornar algo para a gente, certo? Nesse caso aqui, deixa eu ver, public static, é isso mesmo. Ele vai retornar para a gente, então, uma lista de livros. É um método. Então, ele tem uma ação, ele vai executar alguma coisa de acordo com o que a gente colocar aqui. Nesse caso, ele vai filtrar para a gente os livros de acordo com o ano que a gente está informando. Então, essa é a diferença. O livro é um objeto, ele tem propriedades de um livro, ele tem atributos de um livro. A biblioteca é uma classe de serviço, onde a gente vai executar as nossas regras de negócio, a gente vai pedir ali para ele moldar as informações de acordo com o que a gente precisa para chegar num objetivo final. E livros por ano é o nosso método, onde ele vai executar algo específico que a gente quer. E era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, sobre objetos, que é o nosso livro, sobre classes, que é a nossa biblioteca, e sobre métodos, que é o nosso livros por ano, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!